Sejam todos bem-vindos à Faculdade Netcom. Estamos na disciplina de Eletricidade e Eletromagnetismo. Sou Paulo Fernandes e veremos agora a propagação de ondas eletromagnéticas. Veja, em geral, as ondas são um meio de transportar energia ou informação. Nas ondas eletromagnéticas, eu tenho a propagação de um campo elétrico que gera um campo magnético e desse campo magnético que gera um campo elétrico. Então, por isso que eu tenho uma onda eletromagnética. Eu tenho um componente de campo elétrico e tenho um componente de campo magnético. Essa propagação de onda ela tem uma frequência angular da onda, uma frequência chamada ômega. Então, devo considerar as características constitutivas dos materiais, ou seja, os parâmetros constitutivos. Nesse caso, no espaço livre, meu sigma, que é a minha condutividade, é zero, meu epsilon, que vai ser apenas meu epsilon zero, não tenho permissividade relativa, meu mi, minha permeabilidade é apenas meu mi zero. No dielétrico sem perdas, eu não tenho condutividade, meu epsilon vai ser meu epsilon r, epsilon zero, meu mi vai ser meu mi r, mi zero, ou o meu sigma muito menor do que ômega, que é a minha velocidade angular, vezes epsilon, que é a minha permissividade, perdão. No dielétrico com perdas, eu vou ter meu sigma diferente de zero. Então, meu epsilon vai ser meu epsilon r, epsilon zero, e meu mi vai ser meu mi r, mi epsilon zero. Ok? Mas meu sigma não é zero. Minha condutividade é diferente de zero. Em bons condutores, meu sigma tende a infinito. Meu epsilon vai ser igual ao meu epsilon zero, e meu mi vai ser meu mi r, mi zero. E meu sigma é muito maior do que ômega epsilon. Veja que minha onda ela é uma função do tempo. Se eu balançar, é como se você estivesse vendo balançado uma corda. Eu pego uma corda e balanço uma corda em direção a uma parede. Veja que ela vai fazer determinadas ondas. Nós já vimos isso aqui como uma onda cossenoidal, certo? O que nós não vimos é que de uma onda, de uma crista para onda, eu tenho uma determinada distância, que eu chamo isso de lambda, que é o comprimento de onda, a distância entre uma crista e outra. Posso também ver por baixo pelos vales, que também eu vou ter esse lambda. Nele eu vou ter uma frequência que ele vai se repetir, certo? Ele vai ter um período t, aqui eu tenho um meio período, que é a parte onde a onda ela começa e ela se repete. Metade desse período é 1 sobre t. Se eu pegar esses períodos vistos em tempo, por exemplo, em 1 segundo, eu vou ter a frequência. A frequência nada mais é do que 1 dividido por período, 1 dividido por t, que é a quantidade de t em 1 segundo. E a frequência é dada em Hertz. A velocidade que essa onda se propaga, posso tirar da física, que ela é quem? Ela é del ao quadrado de E, del t ao quadrado, menos U é a minha velocidade da onda, certo? U ao quadrado, de del ao quadrado de E em Z. Então, se eu considerar ele se propagando na direção Z, eu vou ver essa propagação, né? Essa derivada segunda de E em Z, e tudo isso vai ser igual a zero. Então, se isso é igual a zero, eu tenho que a derivada segunda de E del t ao quadrado vai ser igual a U ao quadrado del a derivada segunda de E de Z ao quadrado. Ok? Considerando um meio livre de fontes em que ρV e J é igual a zero, as equações do Laplaciano de V menos mi epsilon, onde mi epsilon eu posso ver no inverso de mi epsilon, 1 sobre a raiz de mi epsilon, eu vou ter como U ao quadrado, certo? U ao quadrado vai ser 1 sobre a raiz de mi epsilon. Eu tenho a minha velocidade. E del ao quadrado, a segunda derivada, né? De V dt ao quadrado, del t ao quadrado vai ser igual a menos ρV sobre E. E pegando no campo magnético, eu tenho que o Laplaciano de A menos 1 sobre menos mi vezes epsilon. Se eu ver 1 sobre a raiz de mi epsilon como U ao quadrado, aqui eu tenho a velocidade, né? Del ao quadrado de A, del t ao quadrado, que vai ser menos mi j. Ok? E podendo ser resolvido em S propagando. Eu estou vendo S propagando na direção que se afasta, na direção que se aproxima da pessoa que está balançando a corda. Eu vou ter a seguinte equação, fazendo com que elas
possam ser vistos em relação a um fasor, né? A uma variação no tempo determinado por ômega t, eu vou ter essa variável, vou ter que meu E vai ser a onda se movimentando tanto para frente quanto para trás. Vai ser A E elevado a J ômega t menos BZ, e B vai ser E elevado a J, E elevado a J ômega t mais BZ, onde beta Z faz parte da minha onda, certo? As características da minha onda, uma indo para frente, uma se afastando e outra chegando para perto da pessoa que está balançando a corda. E A e B são constantes reais. Tomando apenas a parte imaginária dessa equação, eu vou ter que meu E vai ser igual a 1A vezes o seno de ômega t mais um beta Z, onde meu beta é a minha constante de propagação, tá bom? Meu A é a amplitude do meu sinal. Se você colocar isso daqui e variar t, né? Você vai ver que vai ser somente o tamanho que minha onda vai subir ou não no eixo em y, ok? Então, o meu seno de ômega t ômega é a minha, eu já vi que a minha frequência angular, t é o tempo, ok? E aqui eu tenho um defasador, menos beta z é o defasador, é como minha onda vai variar, como ela está defasando, está defasada. Essa é uma onda senoidal, certo? E simplesmente escolhida. Ela é harmônica no tempo, porque assumimos que a dependência temporal de E elevado a J ômega t para chegarmos à equação. A é a amplitude e tem a mesma unidade de E. Então, se E é campo elétrico, A é volt por metro, A também é volt por metro. Ok? Ômega t menos Bz é a fase em radiano, onde beta z é o defasador, que depende de t, do tempo t e da variável espacial z. Ômega é a frequência angular, que nós já vimos em radianos por segundo, e beta é a constante de fase, ou o número de ondas em radianos por metro. Então, se ela é a fase, ela contém um número de ondas. Quantas ondas eu vou ter dentro desse espaço que eu estou avaliando, ok? Visto por essa fórmula, eu tenho E de Z, né? Eu tenho aqui ele se movimentando, tenho Z aqui, poderia ser E de T, certo? É Z de T, então se movimentando, eu tenho o meu comprimento de onda, eu tenho o meu período, tá vendo? Se eu considerar que a amplitude é A, tenho E, A tem a mesma unidade de E, tenho uma amplitude, eu tenho o período, tenho 1 sobre T, eu tenho a frequência, a qual eu estou vendo, tenho um ômega, que é a minha frequência angular. Minha frequência angular, diferente de F, minha frequência angular é apenas 2πf, que é o 2π, ou seja, eu estou vendo quantas voltas ele deu por frequência. Lembrando que isso aqui eu posso representar também naquele gráfico fasorial. Eu estou vendo um círculo, um giro, né, no círculo saindo para fora, eu estou apenas representando ele aqui se movimentando em Z e aqui em T. E eu posso representá-lo aqui como A vezes o seno de ômega t menos Bz, ok? E o que é que eu vou ter? Essa onda se repete por uma distância lambda, a lambda é chamada de comprimento de onda, e o comprimento de onda nada mais é do que U sobre T, U vezes T, certo? Que é a velocidade vezes o período. Lambda também pode ser indicado como a frequência, se ômega é 2πf, certo? Meu lambda, tá aqui, ó, ômega vai ser igual a 2πf, meu t vai ser igual a 1 sobre f. Assim, o meu lambda vai ser a minha velocidade dividido pela frequência. Se eu estiver trabalhando no vácuo, minha velocidade é c, então vai ser c dividido por f. Ok? Meu t é 1 sobre s, que f é a frequência. Frequência angular, 2πf. Meu delta vai ser ômega dividido por u, ou ômega dividido pela velocidade. Se for c, ômega dividido por c. Meu t é 1 sobre f, que é 2π sobre ômega. E meu beta, 2π sobre lambda. Eu posso ver beta tanto em relação a ômega, como em relação a lambda. Ok? E aqui nós temos a movimentação de um ponto fixo, que eu posso ver ele se movimentando. Tá vendo a minha crista de onda e minha onda se movimentando de acordo com beta z, onde ele está sendo defasado. Cada vez que eu vou aumentando defasar, ele vai defasando e vai se movimentando no tempo. O que é que nós podemos entender? Que uma onda é uma função tanto do espaço quanto do tempo,
Embora o tempo t igual a zero seja selecionado arbitrariamente como referência, uma onda não tem início nem fim. Em um sinal negativo, ômega mais ou menos beta z, está associada à propagação de uma onda ao longo de z positivo. Certo? A onda está se propagando numa determinada direção, no sentido positivo, certo? Como o seno de menos πc é menos o seno de πc, ou o seno de mais ou menos psi mais ou menos π, enquanto que o cosseno é menos πc, então você vai ter essa relação. Quando eu for olhar tanto como uma senoide como uma cossenoide, certo? Então nós temos aqui alguma tabela de espectro eletromagnético, de raios cósmicos, raios gama, raios X. Aqui tem um comprimento, o intervalo de frequências entre eles, certo? Então meu raio X vai de 10 a menos 8, 10 a oitava a 10 a nona GHz. Já as microondas vão de 3 a 300 GHz. Ok? Minhas ondas de televisão de 470 a 800. Se for de rádio, nós vamos ter de 88 a 108, que aqui não está, né? De rádio AM, rádio FM. De rádio FM e também VHF vai de 54 a 16, mas só FM, que nós utilizamos bem, de 88 a 108. Rádio AM de 535 a 1605 kHz. Então nós vamos ver a propagação de uma onda em um dielétrico sem perdas. Um dielétrico sem perdas é um meio no qual as ondas dielétricas com perdas, é um meio no qual as ondas elas perdem energia com o passar do tempo. A partir do momento que ela passa por dentro do material, ela vai perdendo energia, porque um dielétrico com perda, ele vai ter o sigma, que é a condutividade diferente de zero. Então aquela onda vai ser amainada, ela vai não vai se propagar, ela vai se propagar, mas vai perder com o tempo a sua intensidade, certo? Então vamos lá, nós já vimos que o sigma é diferente de zero. Considere um meio dielétrico com perdas lineares ao trópico homogêneo, que está livre de cargas, não tem ρV é zero. Assumindo um fator, certo, de E elevado a j ômega t, que é um fator de propagação, como submetido às equações de Maxwell, o que é que eu vou ter? O divergente de E é zero, o divergente de H também sei que é zero, rotacional de E vai ser menos j ômega mi HS, e o rotacional de H vai ser sigma mais j ômega epsilon E, que é o campo elétrico. Então, nisso eu vou ter um campo elétrico que vai formar um campo magnético, e um campo magnético que vai formar um campo elétrico variante no tempo. Eu estou vendo as coisas variantes no tempo. Vendo essa propagação de onda, nós vamos ver o seguinte, que o Laplaciano de S menos o Laplaciano do menos gama ao quadrado de S é igual a zero. Isso aqui é a propagação do campo elétrico, aonde gama nada mais será, que gama é a minha velocidade, né? Nós vimos essa equação com a equação da onda, colocando o campo elétrico na equação da onda, nós vimos que gama nada mais é do que a velocidade, que é j ômega mi, vezes sigma mais j ômega epsilon. Certo? E gama aqui vai ser a constante de propagação por metro do meio, a constante de propagação do meio. Então, por esse mesmo meio, eu posso chegar ao meu H. Meu H vai ser quem? Laplaciano de H menos gama ao quadrado de H, com gama dado entre, que vai ser igual a alfa mais um j beta, que é uma parte real mais uma parte imaginária. Se eu tiver essa parte imaginária nessa constante de propagação, então minha onda ela está se propagando. Se eu não tiver, a minha onda não se propaga, que isso é que é interessante. Então obtemos que o alfa mais o beta das equações vai ser a parte real, menos a parte real de gama ao quadrado, que é b ao quadrado menos a ao quadrado, que vai dar ômega ao quadrado, que é a minha velocidade angular, vezes μe. Ok? Meu alfa é dado por essa equação e meu beta, que é minha constante de fase, também é dado por essa equação. Então eu estou vendo como está ou não se movimentando a minha onda. Se eu tiver a parte imaginária, meu beta, meu j beta, então eu vou ter isto se propagando no tempo, ok? Então como é que eu vejo a minha onda se propagando em z, né, com o passar do tempo? Ela vai ser um epsilon zero, certo? E elevado a menos alfa z, cosseno de ômega t mais bz. Aqui eu vou ter a minha amplitude e aqui eu vou ter minha onda e meu defasador se propagando na direção x. Aqui eu posso ver
como é que minha onda está fazendo. Veja, ela vai em um determinado sentido e começa a perder força, porque o meu material ele tem uma condutividade, isso vai ser absorvido pela onda e a minha onda ela vai ficando pequenininha ao longo de Z com o passar do tempo, ok? Nisso, eu preciso identificar também que há uma entidade, uma quantidade complexa chamada de impedância intrínseca do meio, pela letra conhecida como eta. O eta nada mais é do que isso daqui. A raiz de J ômega mi dividido por sigma mais J ômega E, que vai ser um módulo de eta por um ângulo de teta eta, certo? Ou seja, se eu ver de outra forma, eu posso ver que o módulo de teta eta vezes E elevado a J teta eta, onde o módulo de eta é dado por isso aqui e a tangente de 2 teta E vai dar sigma sobre ômega E. Ok? Que é a minha impedância intrínseca do meio. Essa impedância intrínseca ela pode ser vista do ar, ela é 370 ohms no ar, no espaço livre. Substituindo as equações, eu posso chegar à variação do meu lambda em relação a beta, a da minha velocidade em relação a ômega e a beta, certo? E posso identificar tanto o meu campo magnético em relação ao campo elétrico por eta, certo? Pela minha impedância intrínseca. Isso aqui porque eu estou tratando do material de um meio em que ele tem uma determinada condutividade. E minha tangente de θ é sigma sobre sigma dividido por ômega epsilon. E aqui eu consigo chegar ao ângulo entre eles também. Basta aplicar o arco tangente de sigma sobre ômega E e eu terei um ângulo entre eles. Ok? Assim, o meu material ele vai ter também uma permissividade, e essa permissividade desse material ela está relacionada também ao epsilon, certo? E ao sigma, a condutividade do material. Aonde eu posso ver que essa permissividade, ela diz respeito, posso ler ela como um número complexo, ela vai ter uma parte real e uma parte imaginária. Okay? Meu epsilon' e meu epsilon 2', que essa permissividade ela é complexa. Então, se eu pegar a tangente da parte imaginária sobre a parte real, que é sigma sobre ômega E, certo? Eu tenho uma tangente de perdas desse material. E aqui eu tenho a permissividade do material, que é dada por uma parte real e uma parte imaginária. Então essa tangente de perdas ela me diz como esse sinal ele vai se propagar melhor ou menor ou pior dentro do material. Se eu tiver um sinal se propagando, uma onda se propagando ali dentro daquele material, se ele se propaga melhor ou menor. E a permissividade me diz se ele permite, quanto ele permite ou não daquela onda se propagar. Então um material como por exemplo o FR4 ele tem uma permissividade de 4.4, porém tem uma tangente de perda de 0,01. 0,02, 0,01, vai depender do material. Então, no material sem perdas, a diferença é que não vou ter, meu sigma é aproximadamente zero. Ok? Então, meu eta vai ser a raiz de mi sobre E com ângulo zero. Certo? Meu alfa é zero e meu beta, minha constante de fase, é ômega raiz de mi epsilon. Onde 1 sobre raiz de mi epsilon, quem é? É a minha velocidade, meu U. E meu lambda é 2π sobre beta. Ok? No espaço livre eu tenho que meu alfa é igual a zero, tenho que meu beta vai ser, eu não tenho mi zero nem tenho epsilon zero, eu tenho apenas ômega vezes raiz de mi zero epsilon zero, ou seja, ômega sobre c, minha velocidade é 1 sobre raiz de mi zero epsilon zero, que é igual a c, e meu lambda é 2π sobre beta. E eu tenho o que? Eu tenho um campo elétrico que gera um campo magnético, que eles são perpendiculares entre ele, e um campo magnético que gera um campo elétrico perpendicular entre ele. E ele está se propagando na direção Z, na direção do meu campo elétrico. Então, se eu vou do campo elétrico para o campo magnético, usando a regra da mão direita, ele está se propagando na direção Z. Ok? Nós temos que meu eta zero, que é a impedância intrínseca do meio, eu posso calcular, no caso aqui vai ser 300, no caso do espaço livre é 377 ohms, como foi falado, ou 120π, ok? Eu consigo verificar aí nos bons condutores, eu vou ter meu sigma infinito. Então o que é que eu vou ter?
vou ter dentro dele, quando a onda incide sobre ele, uma densidade de corrente incide sobre ele, eu vou ter uma coisa chamada profundidade pelicular. Nesse caso, é quanto a minha onda penetra nesse material. E ele é dado por 1 sobre a raiz de π vezes a frequência vezes μ vezes sigma, onde sigma é a condutividade daquele meio. Então, quanto maior a condutividade, menor a penetração. Certo? Nesse caso, a profundidade pelicular, por exemplo, do cobre, certo? Dependendo da frequência, pode ver que ela diminui muito. Se eu trabalhar na frequência de 10 kHz, por exemplo, ela é 0,66, uma coisa muito pequena. Utilizando esse valor que nós vimos aqui, por exemplo, para, cadê? Um Neper, né? Não, lá para baixo. 1 é elevado a menos 1, eu vou ter que a penetração da onda, se eu tiver um meio condutor e eu tenho uma tensão passando ali, a corrente, essa densidade de corrente, ela não vai ficar no centro, mas ela vai para as bordas do meu material, nas bordas do meu material. Então, por isso que você vai ver alguns condutores elétricos que no centro ele é oco, ficando apenas a borda, porque eu vou ver que 70%, mais de 70% de toda aquela densidade de corrente fica em 33% de todo o meu material. Ok? E assim, sempre uma onda ela vai tender a ir para as bordas e não ficar no centro. Então veja, se eu tiver a penetração, a profundidade de penetração da onda é a medida de profundidade de penetração da onda eletromagnética no meio. E isso diz respeito a esse delta, que é considerada 1 sobre alfa, ok? Diz respeito à variação da frequência, varia com a frequência e varia com a condutividade e a permeabilidade do material. Isso é que é interessante nós vermos, ok? Pronto. E aqui para nós concluirmos, nós vamos ter que a resistência superficial do material, ela também pode ser dada. Se eu tenho a condutividade, se eu tenho o fator pelicular, eu tenho a resistividade do material, que ela é dada pelo quê? A raiz de π, que também é dependente da frequência, mas diretamente proporcional à frequência e inversamente proporcional à condução do material, certo? Ao sigma, ok? Então, nós já vimos isso aqui, que a minha resistência vai ser R vezes L dividido por W. Nós já vimos mais isso aí de outra forma. Ok? Dentro da ideia também nós temos o vetor de point. O vetor de point, ele mede apenas pega aqui, ó, a quantidade de energia potencial que eu vejo dentro daquele meio, que é a taxa que armazena energia menos a potência ômica, a potência ômica dissipada daquele meio, certo? Essa equação que eu estou vendo, 10,66, que é aqui, a integral de E por H ds é menos del dt da integral em V dessa equação menos sigma E, onde aqui eu vejo a potência dissipada e aqui eu vejo a taxa de armazenamento de energia. E isso é entendido como teorema de Point, certo? Então o vetor de Point, ou esse P, é dado em Weber por metro quadrado, vendo o rotacional de E por H. Então no teorema de Point estabelece que a potência líquida que flui para fora de um volume V é igual à taxa temporal de decréscimo de energia armazenada em V menos a perda por condução. Então, dentro do vetor de Point é interessante nós vemos o seguinte: eu tenho a potência líquida, tenho a potência de um determinado volume, e eu vou ver que a taxa, que a potência líquida é igual à taxa de decréscimo de energia que vai caindo, que vai ser a taxa que vai caindo, que estava armazenada naquele meio que está saindo, menos a perda de condução, que vão entrando. Então é uma coisa que está saindo e outra que está entrando. Então eu vou ter isso aqui na potência média, a parte real desse vetor de Point, certo? E aqui nós podemos ver a onda, como ela passa de um meio para o outro, tanto em incidência normal como em incidência oblíqua. Em incidência normal, um fato interessante que nós podemos considerar é o coeficiente de transmissão, que nada mais é do que aquilo que chegou, aquilo que está saindo,
por aquilo que entrou. Se eu considerar esse eta como a impedância intrínseca do meio, vai ser a impedância intrínseca do meio 2 menos a impedância intrínseca 1, dividido pela soma deles, que é o que eu vejo aqui, certo? Eu tenho características dos meios e eu considero a impedância característica desse meio. No caso do coeficiente de transmissão, eu já voltei ao contrário. Aquilo que foi transmitido pelo aquilo que saiu. Então, 2 eta 2 mais 1 eta 1. O que diz o coeficiente de reflexão? É aquilo que está chegando no meio 2, certo? Está chegando, eu mandei para o meio 2, mas está voltando para o meio 1. E a transmissão é o que está chegando no meio 1, vindo do meio 2. Então, veja, coeficiente de reflexão, se eu tiver 1 mais o coeficiente de reflexão, eu tenho o coeficiente de transmissão. E o coeficiente de reflexão vai ser 1 menos o coeficiente de transmissão, onde o coeficiente de reflexão ele vai ficar no máximo, o módulo dele entre 0 e 1. Ok? Então, com isso, nós terminamos o material de hoje. Agradeço a todos.